Olá, tudo bem? Aqui é Gutierre Oliveira para mais um devocional. Hoje nós trataremos um assunto muito conhecido, onde nós falaremos sobre a multiplicação do azeite da viúva. E esse tema está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, se você está também no seu momento de devocional, abra conosco para que nós possamos acompanhar junto a leitura, porque eu quero estar falando versículo por versículo a respeito dessa mulher, porque nós temos muito para aprender, porque essa mulher ela nos dá algumas lições a qual nós precisamos aprender com ela, que quando nós achamos que nós não temos nada em casa, Deus aparece, nos dá saída, nos dá escape, mas nós precisamos ter fé e seguir alguns passos para poder alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz assim: E uma mulher das mulheres do filho dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que tenho eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há vaso algum. Então, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Irmãos, aqui nós temos algumas lições para aprender. Primeiro, no versículo 1, a seguir, aonde que o profeta de Deus, todos nós aqui já ouvimos falar alguma coisa do profeta Eliseu, o homem que sucedeu Elias, que pediu a Elias porção dobrada, e assim Deus concebeu a Eliseu porção dobrada. Eliseu, então, ele inicia a sua jornada a fazer coisas maravilhosas. E um dia, ele chega à casa de uma viúva. Essa viúva, segundo alguns historiadores, como nós vamos aprender com Flávio Josefo, que essa mulher, ela é esposa de Obadias. Nós vamos aprender sobre Obadias no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, aonde nós vamos ver que Obadias era mordomo de Acabe. Acabe, ele era casado com Jezabel, e Jezabel busca uma busca implacável contra os profetas de Deus. E dentro da casa de Acabe tinha um mordomo com o nome de Obadias. Obadias, a Bíblia vai dizer que era temente ao Senhor. Vamos ver? Livro do 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, diz assim: E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Então aqui nós temos uma prova que Obadias ele era temente ao Senhor. E se não bastasse, Obadias, a Bíblia vai dizer que ele escondeu 100 profetas em cavernas.
dividido em 50 em 50. Uma caverna ele colocou 50 profetas. Outro lugar ele colocou mais 50 profetas, totalizando-se 100 profetas escondido e protegido por Obadias. E se não bastasse, Obadias, além de esconder, ele mantinha os seus profetas dentro da caverna com pão e com água. Isso aqui é uma lição que nós aprendemos. Não basta apenas querer esconder, guardar, proteger os profetas, mas também temos que mantê-lo, não importa onde que eles estejam. Se Deus está usando você para proteger, para guardar algum profeta, alguma pessoa de Deus, então tenha também o discernimento para poder alimentar e matar a sede dessa pessoa, seja ela espiritual ou física. Então Obadia guardava desse profeta. E no versículo 1, nós vamos aprender que essa mulher, quando chega diante de Eliseu, ela diz para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Nós vamos estudando um pouco a Bíblia, nós vamos aprendendo com ela, porque a Bíblia, nós vamos aprender que ela é um manual de fé e prática. Tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos na Bíblia, ela é fiel para nos revelar, porque nós aprendemos que a Bíblia é o único livro que nós vamos ler com um autor presente. E nós bem sabemos que o autor da Bíblia Sagrada, ela é o Espírito Santo de Deus. Mas Gutierre, ela foi escrita por homens, mas o verdadeiro autor, um inspirador, foi o próprio Deus. Nós aprendemos assim que essa mulher avisa Eliseu: esse homem, meu marido, morreu, mas ele era temente ao Senhor. E Eliseu então questiona a mulher: o que eu hei de fazer? O que eu posso fazer? Declara-me o que tu tens em casa. Isso aqui é uma coisa que nos chama muita atenção. A primeira coisa que ela vai dizer para o profeta: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diante do problema daquela mulher, isso que ela tinha em casa não era o suficiente para poder suprir a necessidade dela. O problema daquela mulher era muito grande, porque ela tinha perdido seu marido, uma pessoa que era o mantenedor, uma pessoa que supria as suas necessidades, que mantinha a sua casa, uma mulher que tinha agora as dívidas do seu marido e os credores estavam querendo buscar os teus filhos para poder levar como pagamento de sua dívida. A mulher estava desesperada e aquilo que ela tinha dentro da sua casa não era suficiente para poder suprir as suas necessidades. Era pouco azeite, de repente não era o suficiente para poder fazer o alimento, acender as candeias, muito menos vender para poder pagar a sua dívida. Mas diante do profeta, Deus dá um escape para a vida dela. De repente, isso que você está enfrentando está te cegando pelo que você tem dentro da sua casa. O que você pode oferecer para Deus? O que você pode mostrar para Deus como início de um grande milagre? De repente você não está conseguindo orar, você não está conseguindo buscar, você não está conseguindo clamar, porque os problemas, as dificuldades, as limitações estão vendando você, estão tapando a sua visão. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida: todo mal venha ser desfeito, venha cair por terra. Que Deus venha mostrar para você o que você tem em casa para oferecer para Ele. Deus, Ele tem um escape para a sua vida, mas Ele está te perguntando aqui hoje: o que você tem em casa? Thierry, eu não tenho força para orar. Eu não estou aguentando mais viver na situação que eu estou. Não tenho força para buscar. Não tenho força para clamar.
Mas Jesus, ele está aqui hoje para dizer para você: ainda há esperança, ainda há uma chance. E essa chance vai sair da onde você menos espera. Isso daí que está dentro do teu lar vai ser a semente para poder germinar e te dar crescimento espiritual, crescimento ministerial, crescimento familiar, porque Deus, ele te fez para você ser próspero. Mas Gutierre, prosperidade, eu vou ser rico. Prosperidade não tem nada a ver com riquezas, bens materiais, coisas palpáveis. A nossa maior riqueza é um dia alcançar a eternidade. A prosperidade que Deus está nos oferecendo é a oportunidade de um dia morar com Ele. A maior riqueza que nós podemos ter é chegar dentro do nosso lar e ter paz dentro do nosso lar. A maior riqueza que nós podemos alcançar é chegar dentro da nossa família e ter uma família restituída, transformada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Isso é uma riqueza inestimável. Não se pode calcular o preço que foi pago para que você tenha a oportunidade hoje de aceitar a Jesus como seu suficiente. Não tem preço que paga. O preço que foi pago por você não foi moeda de ouro, não foi moeda de prata, não foi moeda de bronze, não foi diamante, não foi rubi, não foi pérola. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E aquela mulher, ela tem aquilo para oferecer que ela achava que era tão pouco para oferecer. Mas só que ela está diante de uma palavra liberada para ela. Vai até os teus vizinhos e pega vasos. Não poucos, muitos. Mas não traga vaso cheio, não. Não traga coisas lá de fora para dentro da sua casa, não. Deus quer te dar algo que está dentro da sua casa. É através do que você tem dentro da sua casa que vai preencher aquilo que vai entrar. Você está entendendo o que eu estou falando para você aqui nesta tarde, neste dia, nesta noite, nessa madrugada? Aquilo que vai vir lá de fora vai ser suprido através do que você já tem dentro da sua casa. Aquela mulher, então, num ato de fé, imagina, as esperanças já tinham ido embora, o seu marido já tinha falecido, agora estava apenas ela e o seu filho com risco, os seus 2 filhos com risco de ser levado pelos credores. Aquela mulher, então, ela sai em busca de vasos, trouxe vários vasos para dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que o profeta libera uma palavra para ela. Entra dentro da tua casa, fecha a tua porta para você e teus filhos. Aí sim, derruba o azeite dentro desses vasos. De repente, nós estamos precisando fechar algumas portas para que a palavra de Deus venha a se cumprir nas nossas vidas. De repente, nós estamos precisando desfazer alguma amizade que está nos atrapalhando a multiplicação do azeite. De repente, nós estamos precisando largar algum mau costume que está nos atrapalhando a multiplicação do azeite na nossa vida. Deus está te chamando para uma intimidade com Ele. Deus está te chamando pela oportunidade de um dia aceitá-lo como suficiente Salvador de suas vidas. Porque hoje, nesse devocional, nós estamos aprendendo sobre a multiplicação do improvável. Nós estamos aprendendo sobre a multiplicação daquilo que ninguém dava nada. Às vezes, muitos têm apontado o dedo para você dizendo que você não é nada. Mas Deus pagou o preço, dando o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós concluirmos aqui, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher entra dentro da sua casa,
fecha a porta e começa a encher os vasos começam a ser cheios. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Aqueles vasos começaram a ser cheios e cheios e cheios. E aquela mulher foi gostando de ver os vasos sendo cheios. Porque assim, quanto mais você busca, quanto mais você aprende, quanto mais você quer aprender. E isso começa a se tornar uma fonte de água viva que começa a jorrar em você. Por isso que Deus vai nos dizer que Ele é a fonte da água da vida, que aquele que experimentar dele jamais terá sede. A presença do Espírito começa a jorrar como fonte de água viva, e aquele azeite começou a encher aquelas botijas, encher aquelas vasilhas, encher aqueles vasos. E de repente a mulher pede mais vasos, eu quero mais, eu quero mais. E os teus filhos já não têm mais vaso, todos já foram preenchidos. E então aquele milagre se encerra com todos os vasos cheios. E aí sim a mulher abre a sua porta e vai até o profeta e fala para o profeta: todos já estão cheios, não lhes deem mais vasos para ser preenchidos. E o profeta então libera para ela: vai, pega esses vasos, vende o azeite, paga as suas dívidas e viva do resto. Eu quero liberar uma palavra para você aqui agora. A dívida que você deve já foi paga na cruz do Calvário. Não estou falando de dívida financeira, não. Estou falando da dívida do pecado. A corrente que Satanás tentou colocar sobre a sua vida. As armadilhas, os laços, as setas já foram cortadas pelo nome de Jesus. Porque Deus já pagou o preço. Mas, Gutierrez, você está repetindo isso e eu não canso de falar. Vale mais uma alma arrependida do que o mundo inteiro perdido. Deus tem algo para você e quer usar você como um canal de bênção. Não desista dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus pensamentos. Não desista daquilo que Deus tem para você e você sabe que Deus tem. E Deus quer usar a sua vida através do que você tem aí dentro. Aí dentro de você. Você sabe que tem algo aí dentro que possa germinar e crescer e que venha se multiplicar por reino. Porque é por causa dele que nós estamos aqui e a nossa vida sem ele não tem sentido. Fica com essa lição. Acredite no milagre de Deus, tenha fé, feche as portas e seja cheio do Espírito Santo. Procure os dons espirituais, procure os dons da revelação da palavra, tenha intimidade com Deus, chama Ele para morar dentro da sua casa, para habitar com você, para morar com você todos os dias. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu casamento, seu ministério, sua casa, sua família e aonde que você colocar a mão, que seja abençoado, em nome de Jesus. Feche seu olho, vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus, neste momento eu venho te pedir, Deus, visita, Senhor, a cada um, Senhor, que está aqui diante desse aparelho, que está ouvindo, Senhor, o som da minha voz. Jesus, abençoa, dê transformação, que eles possam enxergar aquilo que o Senhor tem para entregar a eles. Deus, desarma, Senhor, todo laço, quebra as correntes, corta laços, derruba, Senhor, todo mal, Senhor. Dê proteção para os teus filhos, em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém. Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e que o Senhor venha te fazer prosperar em nome de Jesus. Amém.